Eu fiz uma pesquisa no Twitter falando sobre filmes ruins, os piores do ano, e algumas pessoas interagiram, e algumas perguntas bem interessantes e algumas bem estranhas. Por exemplo, você assiste filmes ruins só para jogar aqui nessa lista dos top 10 piores? Não, eu não chego a ser desse jeito, eu não acho que exista pessoas assim, mas confesso que existem alguns filmes que têm um comecinho bem legal, nos puxando, e com o passar do tempo vai nos enganando, trazendo muita decepção. Então é mais ou menos isso que essa lista vai acontecer. Eu não vou jogar filmes que eu assisti pelo menos o começo ou nem cheguei a assistir. Eu não sei porquê, mas quase todos gostam desta lista dos 10 piores, né, do ano. Eu não gosto de fazer crítica de filme ruim, mas o público tem que saber o que o cinema nos ofereceu de pior ao péssimo. E acreditem, foi ruim pra dedéu. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, galera, antes que eu comece, aqui eu não vou usar muitos spoilers, apenas uma quantidade mínima para que a crítica faça muito sentido, mesmo você não tendo assistido o filme. E eu também não vou usar sinopses, né? Spoilers, sinopses não vão estar aqui. Então, caso você queira descobrir mais sobre o filme, eu sugiro que você assista, mas cuidado, né? Não ponha a sua conta em risco, ok? E não tentem prestar atenção, ignorem as notas que eu dei nas críticas passadas nos filmes isolados específicos. Aqui é um top 10 e é mais um parâmetro entre eles. Vamos lá, começando. Godzilla vs Kong. Só o começo desse filme já me jogou em um baixo astral. A premissa é ridícula, as pessoas pegam o Godzilla, aliás, o Godzilla não, né? O Kong, e levam até o Godzilla, eles transportam numa boa. O Godzilla, uma criatura mitológica de 15 metros, aceita com muita naturalidade, não há uma ameaça, então é como se alguém estivesse levando um cachorrinho para brigar com outro no meio da rua. Ai, meu Deus! Mas aí vocês devem estar se perguntando, pô, Daniel, às vezes é bom você desligar a chavinha e curtir um filme pipoca. Os confrontos aqui até conseguem dar algo dentro do filme, da história, destruição, muito caos, mas muita coisa aqui é artificial, há muito neon, muito design computadorizado, e quando a tecnologia entra aqui, estraga tudo. O filme vai te levar para vários lugares, até o centro da Terra acaba acontecendo aqui, então você viaja legal e nunca você consegue chegar a um ponto de exclamação, você passa a entender por que eles estão fazendo isso com Kong. Então aqui não existe facilitações, o próprio filme é uma facilitação narrativa. O filme é cheio de personagens humanos que eu nunca gostei dessa coisa, eu acho que o filme tem que se vender pelas duas criaturas, claro, tem que ter personagens humanos, mas aqui é cheio, é muito inchado e 90% não contribui, acabando atrapalhando o desenvolvimento da história. Merece o 10º lugar na lista. Halloween Kills, continuação daquele Halloween de 2018, tá? Ignorem os outros filmes da franquia. E o que era para ser uma continuação aqui, pelo menos eu não percebi. A história é muito amarrada, travada, ela não flui. A única coisa que é estabelecida aqui, mas redundante ao mesmo tempo, é o Michael Myers tentando matar aqui as mulheres, as pessoas e tal. Se você já assistiu boa parte dos filmes da franquia, ou pelo menos o primeiro, você sabe do que eu estou falando. As mortes, ok, são sangrentas, são brutais, mas é muito repetitivo, a gente já viu isso em outros filmes do Halloween. Um filme que apenas apostou naquele público reservado dos filmes de terror e até mesmo do próprio Halloween. Merece o 9º lugar na lista. Space Jam 2. Eu nem vou falar o nome certinho desse filme porque é muito ruim. Se este filme tivesse sido uma xerox do anterior e primeiro, e bom até agora, talvez daria certo. Mas tudo aqui, ou quase tudo, fracassou, a história não é aventuresca, não há graça, o humor é fraco demais e quando ele tenta ser um pouquinho idealista, acaba ficando exagerado. Tanto o lado humano como o lado anime se resume aqui no poder cômico através de diálogos embrulhadinhos que não fazem a gente rir.
E a diversão aqui não consegue ser encontrada em nenhum aspecto. É um filme muito vazio que não se pensou-se fora da caixa. Merece o 8º lugar na lista. Kazaguchi, ok, vai ter uma galera me xingando, mas acreditem, eu não consegui engolir este filme. Para começar, a história aqui, que deveria ser uma autobiografia, ela é toda picotada. Toda vez que um subtrama está prestes a ser finalizado, é cortado para uma outra pequena história. Então daí você já percebe que é um roteiro muito fragmentado. Quando a Lady Gaga, que está super esforçada, mas não consegue salvar o filme, e o Al Pacino, que está bem, mas é coadjuvante, todo o resto do elenco aqui parece estar apático e desinteressado, apenas querendo pegar o seu cheque. É mesmo o Jared Leto está aqui, que é o único que está se divertindo, sabe-se lá por quê, que não precisava instalar poder cômico. Então é um filme que ele não consegue criar direções, é uma conclusão muito óbvia e não cria atmosfera. Aliás, o filme tem as suas motivações aqui insuficientes e os impactos não geram sensações. Merece o 7º lugar na lista. Venom, Tempo de Carnificina, ou Venom 2, você prefere aí como colocar. Eu não sei o que aconteceu nesse filme, mas uma coisa é certa, não houve história aqui. Quem aí se lembra da cena pós-crédito lá do primeiro e o único bom filme do Venom, razoável, né? Temos lá quando o Ed Brock chega, encontra ali o Carnificina na cela. Pois é, galera, aquela cena pós-crédito é quase a metade desse filme aqui. E eu pergunto pra vocês que são fanáticos pelas HQs, né, essa coisa de anti-herói, vilão, super-herói, aonde estava o roteirista nessa hora? E apesar de um orçamento razoável, eu não entendi. As cenas de ação aqui são feitas no escuro, pelo menos boa parte, muita coisa granulada. Os efeitos visuais a gente mal consegue perceber. Teve horas que eu pensei que eu estava assistindo um anime 3D. Não há pulso, não há peso narrativo e é um filme que a gente tem que esquecer e apostar em outros que estão vindo adiante. Merece o 6º lugar na lista. Mulher da Janela, filme da Netflix, e olha, eu confesso que eu apostei todas as minhas fichas neste filme. Tem até um bom começo, dramático, mistério, um bom suspense, mas com o passar do tempo a trama não se desenrola, não evolui, não avança. E assim como os personagens aqui, que fica meio confuso a gente entender as suas motivações, a gente também fica perdido. É um filme que não consegue trazer algo sólido, não há um conceito narrativo aqui, aliás, não há coesão narrativa aqui. Parece que alguém cortou o final do filme e acabou fugindo com ele e ninguém quis terminar, algo assim. A Amy Adams, que é a protagonista aqui, ela está totalmente perdida, você não consegue seguir a personagem, saber por que está acontecendo aquilo. Filme avulso, oco, sem alma, merece o 5º lugar na lista. Spiral, o legado dos Jogos Mortais. Eu não sei porque Hollywood insiste tanto em remakes e reboots. E aqui foi uma aposta que não deu certo. Se a gente pegar os últimos filmes da franquia Jogos Mortais, não tinha mais o que espremer para futuramente um filme desse acontecer. As mortes aqui são diferentes, mas bem limitadas. Eles tentam nos pressionar com muito sangue, muito pavor, mas você não sente aqui a atmosfera, você não sente a turbulência. A história aqui nunca tem a sua progressão investigativa. Aliás, falta atenção aqui, falta mais ritmo, falta mais dinâmica. O Chris Rock aqui tenta se esforçar ao máximo, mas você nunca compra ele como um detetive. Temos o Samuel Jackson ligado num piloto automático e o Max Gringelá, que mais uma vez temos aqui um vilão genérico e derivado. Então, é um filme que tentou se vender pelos filmes passados. Só isso. Merece o 4º lugar na lista. Infiltrado. Este filme tentou vender pelo seu elenco e, claro, o Jason Statham, e não funcionou. Sendo porque todos os recursos aqui deram errado. Então, para começar, eu já deixo minha reclamação, minha indignação. Eu detesto isso. Você vai trazer um baita elenco, você tem que trazer um bom roteiro, uma boa produção e um bom diretor. E isto o filme não teve. As cenas de ação aqui, para se resumir,
É tudo baseado em tiroteios e porradas, são cheias de cortes. A maioria das cenas, ou quase todas, são bem esticadas e longas, aonde que você pode até fazer uma comparação, que quantidade não é sinônimo de qualidade. Pior é que o filme só vai criar motivações no ato final, né? O desenvolvimento mesmo do núcleo central da história, a gente só vai entender lá no terceiro ato, quando você já está perdido e muito putaço com o filme. Filme feito nas coxas, merece o terceiro lugar na lista. O Príncipe em Nova York 2. Aqui foi um filme que tentou vender pela sua nostalgia e muita coisa que deu errado. História, personagens, ambientes, humor. Começar aqui é muito anticlimático, eles tentam estabelecer um humor cômico aqui na marra. Filme apostas em personagens, não só os protagonistas, mas aqueles até mais coadjuvantes no filme lá dos anos 80, então você vai até achar legalzinho, olha, o cara apareceu e tal, mas a história aqui ela não consegue te entreter, você não consegue ficar investido. E até o Ed Murphy que tenta fazer alguma coisa, mas tem pouco material e espaço para tentar salvar um filme. É um filme sem graça, não é divertido e muito blasé. Merece o segundo lugar na lista. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. É sério que eu vou ter que falar desse filme? Esse filme foi um insulto aos fãs do game, aonde fracassou em todos os aspectos. Começar aqui a fórmula que é injetada dentro do filme. Eles pegam a história do jogo 1 e o jogo 2, que são compridos e longos, e jogam em um filme de 1h47. Daí você já se percebe se a tamanha burrice, né? E falta de criatividade, desempenho e inspiração através dos jogos que temos aqui. É verdade. As cenas de horror aqui não convencem, o CGI parece dos anos 90, os efeitos visuais aparecem pouquíssimos aqui e também não conseguem nos impressionar. Muitos personagens aqui são descaracterizados, se você já jogou os jogos, você sabe do que eu estou falando, alguns até bem ridiculizados. E os poucos que tentam salvar o filme não tem muito o que fazer aqui. O filme teve 25 milhões de orçamento, né? E aqui a produção me deu a impressão que ele tinha 250 mil reais. Pouquíssimos lugares explorados e os pequenos eles tentam exagerar ao máximo para copiar lá do jogo, mas tentaram nos enganar, mas não deu certo. Filme que você pode falar que tem cidade, você não sente a ameaça aqui, você não sente a história, aliás, não sei se há história aqui, você não sente um horror. Lindo é um filme caça-níquel, desestimulante, derivado e genérico. E honrosamente merece o primeiro lugar na lista. Essa foi a lista, né, dos piores filmes de 2021. Consegui, tá aí. Se faltou algum, deixe nos comentários. Se houve alguma injustiça, também pode deixar. Claro que rolou uma parcialidade minha, mas eu acredito que boa parte ou todos aqui foram ruins mesmo. Bom, galera, é isso. Tamo junto e até a próxima.